Amém? Então, para quem eu não vi, Feliz Páscoa, é um prazer estar aqui. Almoçaram, comeram peixe. Ainda é peixe? Não, né? Já pode ser carne? Já? Então tá bom. Eita Jesus, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, a partir do verso 1, diz assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esses 6 assuntos são tidos na Bíblia como doutrinas que são básicas, doutrinas que todo crente deveria saber. Na realidade, em Hebreus, no capítulo 5, Paulo se refere aos hebreus como tardios em ouvir. Voltando, onde é que a gente estava? Doutrinas elementares. Então, quando Paulo se refere aos hebreus, ele se refere como tardios a ouvir. Alimento sólido eu não pude dar para vocês, eu tive que dar leite, porque existem coisas que são difíceis de explicar. Então, tem gente desejando profundidades em Deus, mas no básico ele se encontra reprovável. Tô certo? Eu sempre olho para minha professora de português, ela sempre está lá. Quando eu falo alguma coisa errada, ela faz, aí eu conserto na hora, muda a palavra. Então, eles se encontravam reprovados dentro daquilo que é básico. Você nunca pode querer ir para qualquer coisa da matemática avançada se não souber quanto é 1 mais 1. Então, Paulo nos diz, ou Paulo, crendo que foi ele que escreveu Hebreus, que pode ter sido Apolo, pode ter sido alguma outra pessoa, o escritor de Hebreus não é claro na Bíblia, é suposto que seria Paulo que escreveu Hebreus. Mas o escritor de Hebreus, ele nos leva a pensar que a gente precisa ser bom nesses 6 assuntos. Engraçado que são 6 assuntos que causam uma divisão absurda doutrinária. Né? Quando você pensa nos batismos, ele está ali falando do que o batismo faz, que todos nós cremos, é o batismo nas águas, não é isso? Mas você percebeu que tem um S? Não é batismo, são batismos. Então existe mais de um tipo, porque batismo na água é só um que a gente vai ser batizado. Existem outros tipos de batismos. E a Bíblia fala sobre o batismo no corpo de Cristo, você ser inserido no corpo. A Bíblia fala do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Não por menos são assuntos que causam divergências doutrinárias, porque nem toda doutrina, embora cristã, acredita no orar em outras línguas, no sobrenatural na sua oração. Ela acredita numa oração feita, numa oração racional, feita mediante aquilo que você precisa naquela hora. Mas a gente entende que toda oração, ela não pode ser racional, ela precisa ser no Espírito. Porque é Ele quem nos guia a todas as coisas. E se eu faço uma oração racional, eu estou deixando a dificuldade ser o guia da minha oração, não o Espírito. Então essas doutrinas, a imposição de mãos, tem doutrina que não acredita em imposição de mãos. Mas a Bíblia está dizendo que é uma doutrina básica. Se transmite algo na imposição de mãos. Paulo falou para Timóteo, olha, não despreza aquilo que tu recebesse, tanto por profecia quanto por imposição das mãos do presbitério. Então existem coisas que são transferidas, unções que são passadas por imposição de mãos, mas nem toda doutrina cristã crê em imposição de mãos. Então esses 6 assuntos, eles precisam ser de vez em quando trabalhados dentro de nós. Pastor, onde é que eu saberia mais a respeito de doutrinas? Faça o rema! Ó, Josi, chega e levantou. Até sexta-feira você ainda pode fazer sua inscrição. Depois de sexta-feira não tem mais nem vela, nem choro, nem reza. Não adianta, sexta-feira, depois só próximo ano, mas até sexta você ainda pode fazer. Deixa eu dizer, tem uma matéria inteira, 8 aulas sobre doutrinas básicas. Para você aprender mais.
Por quê? Porque a gente precisa aprender. Quando Paulo fala o escritor de Hebreus fala tardio em ouvir, significa negligente em buscar. Tem gente sofrendo por falta de conhecimento, porque tem negligenciado aquilo que está sendo oferecido. Lá em casa, todo dia tem almoço feito. Não é verdade? Eu acredito que na sua casa também. Pelo menos assim espero. Se não tiver, por favor, nos procure. Para a gente lhe ajudar, ok? Mas todo dia tem almoço feito. E algumas vezes tem algum bonitinho que senta na mesa, algum dos vários que estão lá em casa, não vou dizer nome, para você ficar imaginando e vagueando na sua cabeça, senta na mesa e diz, não estou com fome. Na hora do almoço, não está com fome. Me fez trela, não é verdade? Comeu alguma coisa de 11 horas, uma coxinha, um pedaço de bolo, negócio. Ou pior, está mirando coisas que estão guardadas lá em casa para comer depois. Aí faz um prato mirradinho. Então, comer mal, comer errado, vai gerar deficiências para ele, ou para ela, para não dizer que entregar que é Eduardo, para ele, o filho. Eduardo não passa um prato, não, é uma das meninas. O prato do menino é bem estruturado. Eu creio que em camadas bem projetadas e não sai. Ele começa comendo de cima a baixo, ele não desmorona. Então tem toda uma técnica para fazer aquele prato. Mas se não come aquilo que é ofertado, vai sofrer com deficiências. Mas a culpa não é da casa, porque a casa sempre teve comida de qualidade, servida no horário certo. É negligência de buscar aquilo que vai fazer bem e preferir aquilo que se sente bem. Por isso que evangelho de internet é muito fácil, igreja de internet. Não, a igreja sou eu. A mensagem que eu quiser eu consigo no YouTube. A mensagem que eu quiser é verdade. A mensagem que você quiser, você começa a ser seletivo na mensagem. E a gente ser seletivo na mensagem, a gente vai correr para mensagens que nos faz bem. Não as que nos desafiam. É difícil escutar uma mensagem que nos desafia. É difícil, incomoda. Parece que estão mexendo na ferida, estão cutucando naquela área ali, parece que, para tirar o carnegão. Lá dos antigos, quando ia tirar, que aparecia aqueles abscessos, aqueles pui, como era furúnculo, eita, nunca, cabeça de prego, né, que dizia, furúnculo, aí deixava o bicho ficar todo amarelo em cima assim, para chegar um momento, ia nutrindo, ajeitando ele, e chegava o momento que tinha que tirar, meu Deus do céu, era um sofrimento para o menino. Por quê? Porque tinha que tirar o carnegão, tinha que apertar até o bicho sair. Era choro e ranger de dentes. Eu penso que Jesus, quando falou de choro e ranger de dentes, ele estava se referindo a uma retirada de carnegão. Mas pregações que a gente não é tão bom, às vezes parece que o pregador está apertando para tirar o carnegão. E você se sente incomodado e você fica pensando por que eu vim. Bem que eu pensei que eu podia descansar hoje. Não é verdade? Lá no começo da minha história, na minha vida de crente, eu amava culto de palavra. Sabe aqueles pregadores que iam na vírgula? A vírgula aqui faz toda a diferença. Aqueles cultos bem moídozinho em cima da palavra, Rick Renner-like, né? Isso, no grego, quer dizer, é uma junção de apo com domai. E ele começa aquela coisa bem estruturada. Eu amava. Eu ficava deliciado quando estava aquele culto mestrão assim. Os caras. Quando era culto de profeta, eu ficava agoniado. E ei, vamos orar em língua. Eita.
E quem do meu lado? E eu, eita, pra que isso? Eita! E saí um correndo. Correndo. Ih, rapaz! Negócio que eu não fiquei em casa, rapaz. Pra que eu vi isso aqui? Deus me faz casar com uma profeta para poder aprender essas coisas. Tu imagina como é que não foi isso no início. Mas era assim, por quê? Porque eram coisas, eram palavras, eram que eu precisava, mas eu não queria me abrir para. Deus estava tratando comigo, querendo construir coisas no meu coração, porque você pode dizer, mas pastor, eu também não entendo. Para que esse negócio de rir? Para que esse negócio de gritar? Para que esse negócio de correr na igreja? Não precisa disso, e eu digo a você, não precisa realmente, até que precise. Tu sabe lá que aquela pessoa está recebendo correndo? Quem sou eu para ser juiz daquela pessoa que está correndo ali? Pai, meu amigo, está correndo porque eu estou recebendo, então corra mais, meu filho. Dê mais 3 voltas aqui, volta no quarteirão, faça o que você quiser. Para receber, você não sabe o que está passando nela. Você não sabe o que ela encontrou naquele momento, a libertação que ela teve da palavra naquele momento. A revelação que ela teve naquele momento. Então Deus estava construindo coisas em mim, mas era difícil. E parece que se me deixasse no culto só de internet, eu tinha virado um mestrão. Completamente à paz. Se não fosse coisa de mestre, eu não quero saber, não é o meu chamado. Só que a Bíblia fala que os 5 dons precisam tocar a sua vida para que você cresça de maneira equilibrada. E sabe quando é que o tom está tocando? Quando você fica confortável no ambiente que aquele dom gera. Se você fica confortável no ambiente que o profético gera, você está sendo tocado pelo profético. Mas se eu estiver desconfortável, vá trabalhando. Vá se submetendo, vá se desarmando, seja rápido em escutar. Então a gente precisa aprender, a gente precisa buscar aquilo que está sendo oferecido por Deus naquele momento. E se a gente precisa escutar, mas pastor, é porque às vezes vocês falam muito de fé. Culto fé, e fé, eu não aguento mais de fé. Eu imagino que você deve estar falando não mais para uma montanha, mas para 4 montanhas de uma vez só. Porque se você está cheio do assunto de fé, significa que você está fluente no assunto. Você já está falando ali para o Monte Guararapes, você já se mudou 3 vezes de lugar porque você mandou. O irmão Rega disse que quando você está ficando abusado no assunto, ele diz que ele está começando a chegar lá. A revelação. Você vai escutar o que você precisa, não o que você quer. Amém? E dentro desses 6 assuntos, um dos assuntos é o assunto do dia. Que dia é hoje? O dia da ressurreição. Comemoramos o dia da ressurreição. Achamos que foi hoje o dia. Mas, enfim, queremos um memorial, levantar um memorial para Cristo mesmo. Ele ressuscitou. E nós precisamos entender a ressurreição. Por quê? Porque é necessário. Negar a ressurreição nega um dos pilares fundamentais do sobrenatural na vida do crente. Vamos lá, vamos comigo. A ressurreição, ela abre a porta do sobrenatural na nossa vida. Quando nós não queremos nada para saber sobre a ressurreição, porque, meu irmão, vou dizer um negócio, o evangelho é poder de Deus para a salvação, amém? Ele não é ciência de modos e costumes, usos e costumes, mas ele pode ser utilizado. Quem utiliza da Bíblia como apenas um livro de regras a serem seguidos para ser uma pessoa melhor na sociedade, você está fazendo um bom uso, porque a Bíblia traz realmente boas orientações para você ser uma pessoa melhor para viver na sociedade. Isso satisfaz o nosso racional. Você encontra situações e pessoas que racionalmente estão muito satisfeitos com a orientação que a Bíblia traz.
São orientações evoluídas, de pessoas evoluídas. Você não agir de acordo com as suas próprias paixões. Você, de alguma maneira, controlar os impulsos para agir com as pessoas de uma maneira calma, de uma maneira educada. Isso tudo são bons conselhos. E você pode viver uma vida inteira recebendo um bom conselho da Bíblia. Mas a Bíblia não é só um bom conselho. O Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para salvação. Existe salvação no Evangelho. Mas a salvação só para o não crente? Não, para todo aquele que crê. A gente pensa que salvação só está relacionada ao perdido. Existem coisas até hoje que está trazendo salvação, porque a salvação é desenvolvida, ela é realizada em Cristo. Uma vez que você nasceu de novo, você está salvo, vai para o céu. Mas você desenvolve a salvação durante essa vida, ou seja, aspectos da salvação que antes eram utópicos, que eram simplesmente que você achava bonito, passam a ser verdade na sua vida, mediante o quê? Mediante você abraçar essa verdade como verdade para você. E não simplesmente ser utopia. Você pode viver uma vida aqui na terra, com o Evangelho, com poder, mas sendo utópico. Tem cura para você. Ai, quem dera. Mas se Deus quiser, Deus pode. A gente vê muito isso daqui, a gente tem que lutar com isso. Gente, eu sou médico. A gente sabe do beabá da coisa lá que está. Eu tento não saber o diagnóstico. Tem gente que, qual é o seu diagnóstico para orar? Eu digo, não me diz não. Para quê? Para não me atrapalhar, gente. Eu quero orar com toda a ousadia para um câncer, como eu oro com ousadia para uma dor de cabeça. Mesmo sabendo que não são duas coisas iguais e que a gravidade de cada coisa, mas tem poder para a salvação, tanto de um quanto de outro. Agora, isso pode ser apenas um pensamento utópico, isso pode ser apenas conversa bonita, isso pode ser apenas conversa de pregador, para você se sentir bem, para embalar você, como se fosse historinha de carochinha que a gente conta por menino. Mas a Bíblia diz que é poder. A ressurreição, ela inaugura o sobrenatural atuante no dia a dia. Por quê? Porque não é uma ressurreição como aconteceram antes. Antes de Jesus teve ressurreição? Teve. Até o próprio Jesus fez várias. Uma, duas, três. Três ressurreições. Teve Talita, teve o menino do enterro, teve Lázaro. 3, né? E quem? Então, a filha de Jairo, o menino do enterro, da viúva e Lázaro. Paulo teve o que dormiu no culto dele. Ele ressuscitou, mandou voltar para assistir o culto até o fim. Né? Mas Jesus foram 3 me perdoe se teve mais um e eu estou esquecendo. Mas 3 ressurreições. O que aconteceu com esses 3? Morreram de novo. Essas ressurreições são ressurreições trazendo de volta a uma vida natural. Mas a ressurreição de Cristo ele é os primórdios, o primogênito da ressurreição. A ressurreição de Cristo inaugura a falta de poder da morte em matar ele de novo. O corpo ressurreto de Cristo não pode morrer mais. E hoje, quando a gente estava orando no Atalaias, você sabe que tem oração do Atalaias aqui de 5 horas. Eita, tem pouco amém e pouco aleluia. Vamos lá de novo. Você sabe que tem Atalaias aqui às 5 horas. É 1 hora de oração. Oração, você sabe o que é oração? Essa mesmo, não é reza não, é oração. Onde você vai estar aqui simplesmente orando e recebendo do Senhor. Nessa oração do hoje do Atalaias, que lógico que você sabe que existe, e você está prestes a inaugurar a sua vida de oração vindo para o Atalaias.
Então a gente estava aqui orando e Cláudia falou algo, disse que Jesus estava aqui ao nosso redor, nos tocando. E eu fui imaginar Jesus, na minha imaginação, no meu mundo de pop, eu imaginei o Jesus quase dos shows, um pouquinho mudado para não ser igual, andando por aqui, tocando cada coisa. E eu fui interrompido na minha imaginação pelo meu espírito, mostrando que Jesus, ele não é aquele Jesus de carne e osso que a gente conheceu antes, ele é o Jesus ressurreto. A melhor definição que você vai ter do Cristo hoje é o Cristo visto por João em Apocalipse no capítulo 1. Essa é a forma corpórea que ele descreve. Mas o Cristo ressurreto, ele, embora seja reconhecido em corpo normal, ele possa aparentar ser normal, ele agora é algo superior que nos engloba. A visão que eu tive é como se a gente tivesse inserido nele. A presença dele não é ele no nosso lado nos consolando, mas a gente dentro dele. Ele nos engloba. Ele em Deus e nós nele. O auxílio de Cristo não é mais aquele homem do seu lado lhe alisando, mas é você coberto por ele. Inserido nele. A melhor coisa que eu posso tentar descrever é como se fosse um campo, sabe aqueles campos de proteção, como é o nome daqueles de desenho animado que tem, que é um campo de proteção ao redor? O escudo, não é um escudo, é alguma coisa ao seu redor, como se fosse um domo, como se fosse um campo ao redor, como se você tivesse inserido em algo. Nesse lugar tem consolo, nesse lugar tem alegria, nesse lugar tem paz. A imagem de alguém lhe consolando não chega lá, no que é na realidade. É muito além disso daí. Não é uma mãozinha dando conforto, não. É o conforto do lugar. Sabe, entrar em lugares que você se sente bem. Sabe? Pronto. É como se o lugar proporcionasse isso. É nele, dentro dele, inserido, completamente ligado. Ressurreição abre a porta do sobrenatural para a nossa vida. Nós não provamos a vida mais da maneira que provávamos antes. Por causa da ressurreição de Cristo, existe algo novo para a gente vivenciar aqui na terra. Apesar de ser uma verdade antiga, nos escritos, ela é pouco pregada. A gente vê pouca pregação sobre ressurreição, não vê? Mas é antigo. Lá em Jó, no capítulo 19, no verso 25, lá atrás, eu não sei se você sabe, Jó é tido como o primeiro livro escrito da Bíblia. É lógico que Moisés, que veio depois de Jó, por revelação, escreveu Gênesis, que fala de eventos antes de Jó, mas foram escritos depois de Jó, por revelação. Amém? Jó é o primeiro que escreveu algo que entrou na Bíblia. No verso 19, no capítulo 19, no verso 25, diz: porque eu sei que o meu Redentor o meu Redentor vive. E essa ideia desse tipo de vida é completamente contrária à ideia do que a gente entende naturalmente como vida. Vida natural é vida biológica. Para Deus, vida é vida espiritual. Para Deus, tem gente que está vivo, mas está morto. E tem gente que está morto, mas para ele está vivo. Esse conceito é essencial. Então Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O que é que ele está dizendo? Ele diz: olha, meu Redentor vive. Jó, muito antes de Cristo se manifestar,
já cria em Cristo para a salvação. E por causa dessa crença num Cristo que ainda não apareceu, não veio, e você pensa que é difícil crer em Jesus que estava lá. Você está numa perspectiva que Jesus já veio, deixou todos escritos para você crer. Jó está aqui, não tem nada escrito. Mas relacional, pelo relacionamento de Jó com Deus, ele sabe que o Redentor vive. Caba macho, caba crente. Pense. E mesmo depois de morto, na minha carne eu verei o meu Senhor. A verdade da ressurreição no corpo é uma verdade que aparece desde o primeiro livro escrito. Existem duas oposições, dois pensamentos que são contrários à ressurreição. Os pensamentos dos saduceus, que era uma linha específica dentro dos judeus. Existia uma linha de pensamento dentro dos judeus, que eram contra a ressurreição. E eles encontram Jesus lá em Lucas, no capítulo 20, e começa a falar da mulher que casou, o marido morreu, e a tradição judaica mandava o irmão que vinha logo após assumir essa esposa para ela não ficar viúva, casou com esse, morreu, casou com outro, morreu, casou com outro, morreu. E o saduceu diz, ela vai ser esposa de quem quando ressuscitar? E ele diz, olha, vocês erram, tentando associar a vida que vocês têm aqui e agora com a vida que vai ser na ressurreição. Mas a grande coisa que ele fala está no verso 38, que diz assim, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então a ideia de que Deus vê morte de uma maneira completamente diferente da gente, e que Ele entende que essa morte física para Ele não é nada, e todos estão vivos. Agora, essa ideia, lá em Atos 17, Paulo visita o Areópago, é um lugar onde os gregos discutiam doutrinas, não necessariamente religiosas, todo tipo de pensamento filosófico, tudo aquilo que era novidade, era um lugar de discussão, era onde você apresentava teses, onde você discutia análises, pensamentos de vida, de mundo. E Paulo, levado por Deus, chega lá. Agora, tu já pensou, portas começaram a ser abertas para crente, que não são só de púlpito. Você já pensou a universidade começar a chamar você, para você falar sobre aquilo que você acredita, não de doutrina, de ministérios ou de chamados, mas a verdade de Cristo sendo falada? E se juntou a turma para escutar os cabeças, as ciências, para escutar Paulo. E eu recomendo você ler 17, leia Lucas 17. O cabo era muito bom. Pense, eu vou pedir um autógrafo a Paulo. Cláudia vai tentar me segurar. Menino, não me faz passar vergonha aqui. Eu disse, deixa eu pedir um autógrafo a ele, minha filha. Ela disse que não vai querer me achar lá no céu, não, mas eu acho ela, não se preocupe, não. Eu disse, bora, vamos pedir um autógrafo a Paulo, autógrafo. O cabo era muito bom. O cara começa a discorrer no centro do pensamento do momento. Está lá discorrendo e falando, e a galera, meu Deus, o que é isso? Quando chega lá no verso 32, no verso 31, ele fala sobre ressurreição. E quando ele fala sobre ressurreição, fez isso, Deus ressuscitando entre os mortos, eles param. E no 32 diz, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram a respeito disso, a gente escuta outro dia.
Porque ofendia a crença principal dos gregos, que morreram a libertação do seu espírito. Quando você morria, você quebrava a casca da sua limitação e você estava realmente livre. Lá em Daniel, no capítulo 2, no verso 39, ele fala sobre a nação grega. Da estátua de Nabucodonosor é o quadril de bronze. E quando ele fala sobre isso, ele diz assim: o qual terá domínio sobre toda a terra. O pensamento grego, ele invadiu toda a cultura que a gente conhece hoje como modernidade. Lá de trás, grego, ele ainda é válido até hoje. Então essa ideia de libertação do espírito quando você morre, permeia a igreja. Oxi, para que eu quero o corpo se eu estou finalmente livre? Só que vai contra um princípio básico, criacional. Deus te criou como? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é um espírito. Você estava finalizado aí? Ele fez o quê? O seu corpo e soprou o seu espírito nesse corpo e criou a sua alma. Na criação, para Deus, você só é completo: espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, o caldo está grosso, não está hoje? Vai, raspa o tacho aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, isso é doutrina básica. Bem-vindo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em, diga, tudo. O todo, o completo. Você só é todo, você só é completo se você é espírito, alma e o quê? Sem isso falta. Uma coisa que eu dizia sempre: o nosso espírito, ele é transformado no momento que a gente nasce de novo. Entregou a sua vida a Jesus, desse sim para Jesus, o seu espírito é novo. A conexão com o Espírito de Deus retornou. Você agora é um com Ele. Pelo sim. Não é nada. Disse sim para Ele, você é um. A nossa alma, a palavra manda a gente renovar pela palavra. Você precisa reaprender as coisas pela palavra. Por quê? Porque antes você entendia a realidade por aquilo que você vivia, ou pelo conhecimento natural e humano. E agora nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente alcance a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso sacrifício natural, racional, nos submeter à verdade bíblica, renovando a nossa mente com a realidade da Bíblia e não com aquilo que a gente aprendeu, substituindo, fazendo morrer um aprendizado natural e fazendo viver dentro de nós a realidade bíblica. O nosso corpo, eu costumava dizer, tem jeito não. Quando Jesus voltar, Ele vai dar um corpo glorificado e a gente resolve. Mas isso também não é verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, vivifica o nosso corpo mortal. E faz o nosso corpo mortal experimentar coisas que só serão na realidade completas no corpo glorificado. E é por isso que Filipe foi trasladado. É por isso que ele estava aqui e de repente em Campina Grande. Amanhã eu vou para Campina Grande, eu queria um trasladado desse daí. Dudu ia de ônibus, Dudu ia comigo, vai de ônibus, eu vou trasladar. Eita, aparece em Campina Grande, cheguei! É por isso que a gente pode provar de coisas sobrenaturais, porque o Espírito de Deus vivifica o nosso corpo mortal. Manifesta nele realidades redentivas que só serão completas, só atingirão o ápice no corpo glorificado. Mas a verdade é que para sermos inteiros diante de Deus, a gente precisa desse corpo velho. Alguns mais velhos do que outros. Não estou olhando para Roosevelt. Estou olhando assim por nada. Tony, peguei Tony. Não. Alguns mais velhos do que outros.
Mas esse couro, esse corinho, que mamãe passou pozinho nele, vai ser renovado. Vai ser ressuscitado. Somos completos diante de Deus como fomos criados. Por isso, a necessidade da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você não sabe, 1 Coríntios, capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Eu já mandei você ler Atos 17, não foi? Tarefa de casa. Tarefa de casa número 2, lê 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje. Amém. Quer isso? Você chega em casa, vai ler 17 e 15. Eu estou pedindo para você ler 1 Coríntios inteiro. Não, eu estou pedindo para você ler 2 capítulos. O capítulo 17 de Atos e o capítulo 15 de 1 Coríntios. Amém. Poucos améns. Amém. Melhorou os améns. E parou os améns. Ninguém mais disse amém para confirmar. Eu acredito que quando o escritor de Hebreus escreveu para os tardios em ouvir, não foi para a gente. Nós não somos negligentes. Amém? Amém? Pastor, você vai ler também? Amém! Vamos ler todos. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 50, diz: está firme, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a incorrupção. Nem herdar a incorrupção. Carne e sangue não entra no reino. O que é preciso fazer? Então, aí, pastor, você está vendo que quando a gente morre, a gente se livra dessa carne, desse sangue, e o Espírito pode adentrar. Não, a solução que Deus deu foi outra. Porque carne e sangue corrupto do pecado não pode herdar a incorruptibilidade. O que é que ele vai fazer? Nos tornar incorruptíveis. E uma vez incorruptíveis, a gente herda agora o reino de Deus e não tem mais espaço. O nosso destino eterno está selado. Porque não existe mais lugar para a carne incorruptível, é revestida de incorruptibilidade. Verso 53, vai lá, verso 53, capítulo 15, verso 53. Pois esse corpo mortal precisa se vestir do que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se revestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as sagradas escrituras dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? A completude da obra de Cristo, ela se revela no corpo glorificado, na morte derrotada, de uma vez por todas. Aprendemos hoje de manhã, e se você não estava aqui, que morte não é design divino. Deus não programou a morte. Morte não é castigo divino para quem peca ou para quem erra. Morte é consequência para quem escolhe viver sem Ele. Onde Deus está, tem vida. Onde Deus não está, tem o quê? O resultado é morte. A gente aprendeu hoje de manhã que o salário do pecado é... O que você ganha por escolher o pecado é morte. E foi isso que aconteceu com Adão. Eu recomendo fortemente, e espero ter um amém nisso. Se você não estava aqui hoje de manhã, você escutar o culto da manhã. Amém. Você vai aprender um pouco mais. Não hoje à noite. Esse pode ser amanhã de manhã. Amém? João no capítulo 5, verso 28, Jesus falando, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, diga todos,
Os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui são cenas do próximo capítulo. A gente pode depois ministrar algo mais sobre ressurreição, falar das ordens da ressurreição e das ordens de como é feita a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Todos vão ressuscitar. Alguns para ficar com Jesus e com Deus, e outros para irem para onde escolheu. O inferno não foi criado para você. O inferno não foi criado para você. O inferno não é o lugar de tortura que Deus criou para lhe oprimir, para poder ficar debaixo da ordem dele. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas quem escolher Satanás como papai, vai para o caminho de onde papai vai. Que é isso? Misericórdia, pastor, você está dizendo que eu escolhi Satanás como papai, e logo eu vim para a igreja. Jesus falou isso para os religiosos da época. Vocês não têm como pai Abraão, Satanás, o diabo, o cão, o desinfetante lá, o inferno, o tinhoso, os 7 cabos. Desinfetante foi a primeira vez. Saiu. Sei não o que é. Aí tá bom. Ele é o pai de vocês. Porque pai é aquele que você segue a voz. A paternidade está relacionada à obediência. Quem você segue vai ser seu pai. E o destino que ele tiver vai ser o seu destino. Queria fazer algumas implicações práticas para a gente finalizar. Já queria chamar o grupo de louvor aqui. Uma vez que existe ressuscitação, uma vez que Cristo ressuscitou, isso é a base e o fundamento da nossa fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16, diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso também nos leva ao segundo ponto. Primeiro, é a base da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. O segundo ponto é: não somos mais dominados pelo pecado. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto até morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Por causa da ressurreição de Cristo, nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. E a mesma fé que a gente tem para crer que Jesus está vivo, é essa mesma fé que nos garante estarmos livres do domínio do pecado. O pecado não manda mais em você. Você é livre. Não caia nessa, crente, de dizer que é muito poderoso, é mais forte do que eu. A sua fé se manifesta naquilo que você fala. Simplesmente você identifica onde você está. Você está falando fraqueza e dizendo é mais forte do que eu. É não, isso é ilusão do diabo. A Bíblia diz que ele já te libertou, tem poder. Você pode abrir sua boca e dizer: isso não me domina mais. Vou deixar, simplesmente vou deixar. Você sabe que as soluções bíblicas, elas são maravilhosas. A Bíblia diz: aquele que minta, faça uma novena, faça um voto de 40 dias do fogo e do poder, da água santa, da água benta, da vir para a igreja, de passar de joelho na frente da igreja, vai conseguir se libertar da mentira. Não, a Bíblia diz: aquele que minta, não minta mais.
Porque tem poder liberado para você. O poder da ressurreição te livrou do poder do pecado. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pecado não tem mais poder sobre você, crente. Por causa de quê? Porque o meu Cristo vive. O meu Redentor vive. Não tem poder, porque Ele está vivo. Por causa da ressurreição, o nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Em 2 Coríntios 4, no verso 16 até o 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Esse tempo que a gente está passando aqui, não é só esse tempo. A Bíblia diz: se a gente vive para esse mundo, para esse tempo, e também em 1 Coríntios 15, a gente é um dos mais miseráveis do mundo. A gente vive aqui um tempo para ter um peso de glória, porque Deus está vendo, Deus vê, Deus sabe, e por causa da ressurreição de Cristo, você tem algo sendo semeado hoje, para lá no futuro, na eternidade com Ele. A ressurreição muda a sua perspectiva de morte para a vida. Ainda que eu morra, não acabou. Filipenses capítulo 1, no verso 19 diz: porque eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muda a sua perspectiva de vida, muda o seu medo de morrer, tira, arranca isso de você. E por fim, encontramos a real felicidade, que não pode ser corrompida pelo mundo. E o versículo que eu queria no 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes nos homens. A sua esperança em Cristo não está limitada a isso que você está vivendo aqui agora. A nossa expectativa, ela vem no além, no aquém, ela vem em Cristo, ela vem no futuro próximo, onde estaremos eternamente com Ele. Agora, como tudo da eternidade, a gente pode provar disso hoje, a gente pode provar disso agora, a alegria de ser amado, a alegria de estar com Ele, porque Ele disse que não nos deixaria só, em momento nenhum. Nós temos essa ardente expectativa de estarmos unidos com eles por toda a eternidade, mas Ele também tem uma expectativa em nós, que nesse período que estamos aqui, nós também não estejamos separados dEle. Ele tem uma expectativa que a gente busque ativamente relacionamento. Deus é relacional, Jesus é relacional, o Espírito é relacional, e os três têm gritado dentro de você. Me dá atenção, me dá atenção. Ei, menino, tira o olho, tira o olho. Tudo isso que o mundo te oferece, nada dura. É tudo passageiro. A alegria que é eterna, a alegria que é verdadeira, a alegria real está em mim. Deus não está pedindo para você abrir mão de nada. Ele está simplesmente pedindo um momento da sua atenção. Ele está simplesmente pedindo para você escutá-lo. E aquele compromisso que eu fiz com o pessoal de manhã, eu queria fazer com você hoje. Seja verdadeiro com Jesus.
Dê espaço para Ele ter fala na sua vida. Dê espaço para escutá-lo. Trate-o não como alguma coisa utópica que um dia você encontrar no meio da esquina. Tem crente andando, esperando um encontro com Jesus, céus abertos. Ele quer visão completa, trono, anjo na frente, quer tudo, 24 anciões, os 4 seres viventes, quer os anjos em cima, embaixo, para poder crer. Mas Jesus está ecoando dentro de nós o que Ele falou para Tomé: porque vistes, crestes. Mais bem-aventurados serão aqueles que não vão ver, mas terão relacionamento verdadeiro. Essa crença não é uma crença solta, largada. É tão real quanto Tomé diante dele. É isso que ele está dizendo. Tem espaço hoje para você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, que é tão real para você. Dê espaço, dê lugar, faça acontecer. Queria chamar os diáconos. Eu sei que a gente faz isso em comunidade, sempre a gente vai celebrar unidade no contexto de ceia. Mas eu quero que essa ceia seja diferente. Se sinta na mesa de Jesus, ceando com Ele. Hoje a gente vai esquecer uns dos outros, ok? Eu entendo que o princípio é unidade, ok? Mas hoje, na Páscoa, se abra para ter uma experiência com o Cristo verdadeiro que está aqui, não do seu lado, passando a mão na sua cabeça, mas englobando verdadeiramente você e Ele, sendo um somente nesse momento. Eu peço para você ter uma experiência real e sincera com Ele. Você consegue fazer isso? Vamos adorar o Senhor.